Ei, tudo bem? Eu sou o Guilherme Luthier. Por acaso você tem dificuldade em tocar com o seu instrumento musical? Seja guitarra, violão, contrabaixo. Às vezes você toca no seu instrumento e você sente que ele tá duro para tocar, desconfortável. Às vezes as cordas estão altas, né, desregulado. Por acaso você sente isso no seu instrumento? E além disso, por acaso nesse ponto de seu instrumento estar duro, você já comparou o seu instrumento, marca, modelo, X, né? Você já comparou com o mesmo instrumento e você viu que o instrumento do seu colega, do seu amigo, o instrumento que você comparou, você reparou que é o mesmo instrumento, tanta marca, tanto modelo, e às vezes você toca no dele e você sente o dele mais macio, né? Mais confortável, a tocabilidade muito fácil para você desenvolver no seu instrumento, ou você tocar uma música, você toca bem mais leve, né? Mais solto, né? Por acaso você já passou por essa situação? Por que eu estou te falando isso? Porque semana passada, semana retrasada, eu recebi um cliente aqui e o cliente ele tá com uma guitarra. A guitarra dele é uma guitarra até legal, é uma guitarra Ibanez Gil, tá? Eu vi a guitarra, o braço dela tá alinhadinho, tá bem, tudo correto, tudo tranquilo assim, né? Só que ele, em comparação a outra guitarra que ele tem em casa, é uma guitarra bem mais simples. Ele sente essa guitarra dele, a Ibanez, com muito mais dura para tocar. Ele vai tocar assim, ele sente muito mais pesado, né? E aí o que acontece? Ele sente muito mais pesado em comparação à guitarra mais simples, tá? E por que eu tô te falando isso? Porque às vezes você pode já ter passado pela mesma situação que ele está passando, tá? Ele está desanimado com essa guitarra, totalmente desanimado, certo? E eu expliquei para ele de todas as formas o que pode ser, expliquei em detalhe, passo a passo, assim, ficamos trocando ideia um tempão sobre isso, né? E eu falei com ele, eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Por quê? Porque às vezes a guitarra que você comparou, o seu amigo, ele levou num luthier Y, certo? E você tocou sua guitarra com a guitarra dele, né? Só que aí o que acontece? Você perguntou pra ele, pô cara, por que essa guitarra é mais macia do que a minha e tal? Aí ele falou assim, olha, eu fiz uma regulagem na guitarra, né? E eu regulei a guitarra e o cara regulou e a guitarra ficou assim. Só que aí entra um detalhe nessa situação. Você pensa assim, eu vou levar a minha guitarra pra regular e para ela ficar mais confortável, mais macia, que nem a do meu amigo, né? Só que aí o que acontece? Você leva a guitarra para regular e você leva num outro luthier, certo? Só que aí você leva nesse cara e aí você experimenta e você vê que a guitarra não tá a mesma coisa. E aí você fica com aquele negócio na cabeça, nossa, a minha guitarra é ruim, o lote que foi feito a minha guitarra é um lote ruim, né? Porque a minha guitarra tá dura, eu já regulei a guitarra e ela tá dura e tal. E aí você pensa assim, eu vou desfazer dessa guitarra, porque ela é ruim. Eu já regulei a guitarra e ela continua ruim. Aí vem um detalhe muito importante. Valorize o luthier, valorize o profissional. Dê valor pro cara que vai mexer na sua guitarra, tá? Por que eu tô te falando isso? Porque às vezes o passo a passo, a forma de fazer a regulagem, o que foi feito, o detalhe de cada parte da regulagem, ele é muito importante para que sua guitarra não fique desafinando, para que você desenvolva muito mais fácil nos bends, tá? Para que você desenvolva muito a velocidade, a sua tocabilidade, a sua velocidade no seu instrumento, seja guitarra, seja violão, seja contrabaixo. Dê valor pro cara. E por que eu tô te falando isso? Porque às vezes a forma da regulagem ela é diferente.
O cara que fez a regulagem, que a guitarra ficou muito boa, em comparação ao cara que você levou, pode ser que a regulagem deles é diferente, a fórmula de fazer regulagem, certo? E aí vai dar diferença. E às vezes, por mais que a guitarra esteja regulada, a regulagem não é a mesma. É como se fosse um bolo, né? Vamos dizer no popular, é igual arroz, né? Cada um faz de um jeito. Então você tem que ver qual que é o melhor arroz, né? Então, às vezes a gente não percebe isso. A gente pensa assim, não, velho, mas aquele cara lá cobra mais caro, aquele cara lá cobra daquele jeito e tal. Mas às vezes é porque ele tem mais coisas que ele vai fazer em comparação ao outro. Então aí que entra a moral da história. Não é porque o seu instrumento, a sua guitarra, o seu violão, que ele custe, vamos supor aí, R$300, não é por causa desse valor que ele vai ficar ruim a regulagem. Ele pode ficar ruim se ele tiver um problema de fabricação. Braço empenado, braço torcido, né? Braço em S, aí ele pode ficar ruim. Mas em questão de regulagem, se a engenharia dele estiver legal, o braço estiver retinho e tal, na hora que você fizer a regulagem, o seu instrumento que seja de R$250, de R$200, ele tem que ficar fácil de tocar, que nem o instrumento mais caro. Ele tem que ficar fácil, ele tem que ficar macio. A diferença vai ser algumas coisas de estrutura, às vezes o modelo do braço, a qualidade das ferragens, a qualidade da madeira, a qualidade dos traços, questão de durabilidade. Isso aí vai alterar. Mas a questão de facilidade para você tocar, para você desenvolver a sua tocabilidade, ele tem que ficar a mesma coisa, tá? Não tem isso, o instrumento mais caro ele é muito melhor. Ele é melhor em peças, qualidade, estrutura dele, isso aí ele vai ser melhor. É questão de material que ele foi feito. Agora o outro, a engenharia é a mesma, ele tem que funcionar, certo? Ele tem que funcionar macio, tá? Eu falo isso com vocês porque muitas vezes você vai estar prejudicando o seu desenvolvimento, tá? Porque não adianta você ter um instrumento muito bom e ele está desregulado, porque as cordas estão altas, ele está desconfortável. Isso aí te prejudica, beleza? Então é mais fácil você ter um instrumento barato, tá? Se você tem essa visão, é mais fácil você comprar um instrumento usado, você fazer regulagem dele, manter ele alinhadinho, tá? Porque você vai desenvolver muito mais do que se você tiver com um instrumento mais caro. Porque o que manda no seu desenvolvimento é a regulagem. Ela vai facilitar muito, tá? Vai facilitar demais. É como se fosse um carro, se você dirige, é como se fosse um carro que não tem direção hidráulica, tá? E um carro que tem direção hidráulica. É totalmente diferente. Independente se o carro ele é desse ano ou se ele é de 10 anos atrás, se você comparar um com o outro, você vai ver que o direção hidráulica ele é muito mais fácil de fazer uma baliza, certo? Bom, esse é o vídeo de hoje, esse é o vídeo número 45, tá? E deixe a sua pergunta aqui no link, tá? Que eu quero responder a sua pergunta em vídeo. Clica aqui do lado, se não estiver aparecendo aqui, tá nas primeiras 3 linhas da descrição. Deixa a sua pergunta, fala sobre o seu instrumento, fala da sua marca do seu instrumento, se você se sente ele duro, se você se sente desconfortável, se você já comparou o seu instrumento com um outro instrumento e você viu que o seu é muito mais difícil de tocar ou o seu é mais fácil de tocar, tá? Deixa a sua pergunta aqui abaixo nesse link, que em breve eu vou responder em vídeo para você. E vamos dar um jeito aí de solucionar esse problema aí para você desenvolver muito mais rápido, independente do seu instrumento custar R$2.000 ou R$200. Beleza? Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo. Valeu!